Qual deve ser o número da camisa de Dudu no Galo? Explicações do Atlético. 71, porque é o bicampeonato do Atlético, né? Aí você contando 37, é o bicampeonato do Atlético. Você quer 70? Pera, Lélio, ele tá rindo já. Não ria antes da hora. 77, porque dobra o número que o Dudu usava, né? Ele usava 77. Quietinho, Lélio, já. 83, esse aqui número eu achei interessante. Olha pra você ver, Lélio. Por quê? Primeiro hexacampeonato do Atlético. Interessante, né? Ou 92, por quê? O ano de nascimento do Dudu, Lélio Gustavo. Então você aí, a gente só tá explicando, mas lá tem as datas. Eu tô explicando o motivo. Esses motivos foram passados pelo Atlético, é bom que se diga para ficar bem claro. Mas 71, 77, 83, 92. Lélio Gustavo, que número o Dudu irá usar? 92. Ah, sim. Por quê? Porque a torcida vai votar nesse número. A torcida quer que ele use esse número. Lélio, então, que será? é um desejo da torcida. É um desejo da torcida, tá ótimo. Ô, Vinícius, que número o Dudu vai usar? 92, né? Porque é uma votação popular e está disponível no Super App lá do Atlético e pela parcial, a maioria esmagadora está votando no 92. Entendi. Assim, lógico, né? A gente sabe que 92 é referência à histórica goleada do Atlético de 9-2 para cima do Cruzeiro. Ao fazer isso, o Dudu tá chamando ainda mais a responsabilidade para si. Então, assim, se der errado, se o Dudu for um fracasso no Atlético, a contratação não vingar, vai virar chacota também. A questão do número, eu acho assim, faz parte a rivalidade sadia, tudo dentro dos limites, mas futebol é isso mesmo. Claro. Assim como o Diego Souza chegou aqui, que eu acho que foi uma babaquice colocar número 1. Assim, a principal contratação, vocês se lembram? Em 2010, ele foi número 1. Perfeitamente. Assim, nada a ver pra mim. Vamos começar, então. Você sossega. Lembrou do time da Argentina de 78. O 1 era, sabe quem? Oswaldo Ardiles. O Fidjolga era o goleiro, era o número 5. Olha pra você ver. Faz parte aí da história do futebol. Eu faço uma pergunta pra ele e responde um monte. Calma. Estamos agitados hoje. Vamos por parte. Ele tá agitado hoje. Então vai lá, youtube.com/otempo, youtube.com/otempo esportes, dê seu like, faça a sua inscrição e responde aí pra gente. Pode mandar mensagem também. Pra torcida do Cruzeiro, que hoje tá um pouco misturado, né? Essa história, a gente vai ter uma pergunta também que não está lá ainda, mas se você quiser, você já pode começar a mandar mensagem, que é o seguinte: qual ex-jogador do Cruzeiro mais te decepcionou na saída? Tá? Que jogador do Cruzeiro você apostou suas fichas, você gostava demais e que mais te decepcionou na saída? Não foi uma saída assim, né? Muito legal. Dudu, Fred, Thiago Neves ou Kleber, o gladiador? Colocou o Rafael, não? Não. Você quer o Rafael? Não cabia aqui. Mas aí vamos fazer o seguinte. Você é torcedor do Cruzeiro. Se tiver um outro que te chateou, te irritou, tá na hora. Manda mensagem aí pra gente, conta pra gente e fala também por que ele te desgastou assim na hora da saída dele. Então, como é um programa hoje interligado, os dois noticiários, você pode também responder pra gente. Vamos começar, o Vinícius Andrade, mostrando aí essa oficialização da contratação do Dudu. O Dudu que nos últimos dias, né, acabou deixando aí o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar também, vai mostrar um pouco dele, você já tá vendo ele aí. Teve um print, o anúncio foi feito através de prints. Olha esse print aí, esse print é coloca aqui no telão pra gente ver também bem de pertinho. Ele é uma alusão, obviamente, ao posicionamento. Primeiro teve esse aí, né? VSF. E, obviamente, tem a ver com a história do Dudu e Dona Leila Pereira, né? Tá na justiça, né? VTNC. Que era, na época, ele vai ter que mudar a sigla agora, né? E dessa vez foi VSF, que significa... Vem ser feliz. Ah, que bonito. Vem ser feliz, então... E essa carinha aí, esse emoji bonitinho com a carinha. Ficou bonitinho. O Atlético brincou pra caramba, né? Fez aí, usou toda a sua criatividade do departamento. Deu mole aí também, hein?
É, deu mole. Porque você fala? Porque a torcida do Cruzeiro usou de outra maneira. Tá. Porque é uma sigla que pode ser usada de várias formas. Vai ser, você sabe o que, né? Exatamente, é sigla, né, gente? Sigla, cada um tem o seu, né? Pode colocar da forma que quiser. Essa silhueta que a gente vai mostrar agora, a gente já mostrou aí, e ela na sequência, eu vou pedir pro pessoal colocar a silhueta do Dudu. Essa silhueta é a silhueta da comemoração dele no gol que ele fez quando do rebaixamento do Cruzeiro. Ele jogava pelo Palmeiras, o jogo foi 2-0, né? E decretou o rebaixamento do Cruzeiro. Tá aí, ó, pra você ver como é que é o posicionamento dele. E, obviamente, o Atlético se utilizou, que está atrás de você também, Vini, a silhueta do Dudu. Aí, em relação, tem aqui o símbolo do Cruzeiro, né? Posso falar só um negócio vendo essa foto aí? Você pode falar o que você quiser. Rapidinho. Isso aí, essa comemoração, pra mim, ela diz tudo. Sim. É que ele nunca teve essa ligação toda com o Cruzeiro. O cara faz um gol que tá levando outro time pra segunda divisão, que ele comemorou o gol. Comemorou. Era pra ele fazer o gol, faz parte do futebol, mas comemorar... Sabe? Ali pra mim ficou muito claro, não tinha ligação nenhuma. Eu não vejo problema em comemorar, só que a questão é que esse gol decretava o rebaixamento do Cruzeiro. Aí então tinha um peso muito grande. E por isso que existem jogadores, e eu não tô fazendo juízo de valor, não, cada um tem a sua carreira, tem a sua história e faz o seu caminho da forma que quiser, né? Alguns jogadores são marcados pelas equipes onde eles passam, a gente tem vários exemplos aí, né? De acordo com aquilo como ele reage às situações da sua equipe, né? Nós vimos agora o próprio Arrascaeta, que não comemorou o gol diante do Cruzeiro. Gabriel Barbosa também. Gabriel Barbosa não comemorou. Mas isso aí, gente, o seu gol. Eu não sou contra, não. Aqui no Mineirão, cara, um gol, sabe? Não, o gol do Dudu, porque decretava o rebaixamento. Mas agora sim, o Arrascaeta, se ele tivesse comemorado o gol, pra mim, nada a ver. Ele comemorar o gol contra o Cruzeiro, assim como o Gabriel comemorar o gol diante do Flamengo. Isso não é desrespeito com o ex-clube. Não, mas não quer dizer desrespeito e nem tô fazendo juízo de valor, não. Eu tô dizendo que cada um tem uma forma de pensar. Sim. É por isso que tem jogadores que entram com portas abertas em rivais, aonde eles estiverem, em qualquer time, seja no Brasil, fora daqui, porque não tem esse tipo de atitude. E tá valendo para treinador também. Tem treinador que vai para a equipe, assume tanta a equipe, que ele até pode ter jogado em outra, mas ele assume tanto aquela equipe para ele e faz algumas situações que nunca mais ele tem chance até de ser treinador naquela equipe que ele passou. E a gente tem exemplo aqui, muito claro, até um muito próximo. Tipo o Renato com o Inter, ele nunca vai trabalhar lá. Nunca vai trabalhar lá. Ou o Adilson, Adilson que foi zagueiro, hoje é o diretor da base. O Atlético, eu acho que ele não trabalha, nunca. Ele foi zagueiro do Atlético, capitão do Atlético em muitas das ocasiões. 94. Capitão do Atlético, como foi zagueiro do Cruzeiro e capitão do Cruzeiro também. Chegou à seleção brasileira na dupla com o Paulão pelo time que é o Cruzeiro. Só que o Adilson, quando foi técnico do Cruzeiro, ele assumiu tanto essa condição dele de técnico do Cruzeiro, e eu não tô aqui, exposto e muito claro, e toda a imprensa daqui sabe disso, né? Ele chegou a apontar em coletivas na Toca da Raposa, você é atleticano, você é cruzeirense, em relação à imprensa, todo mundo sabe disso. Assim como o Cuca hoje dificilmente treinaria o Cruzeiro. Ele recusou. Recusou ano passado. Ele falou assim, e ele até falou, né, na época ele explicou, mas só pra exemplificar a questão do Adilson, o Adilson não treinaria o Atlético. Então, assim, essas portas se abrem ou se fecham, ou o torcedor pensa ou repensa, dependendo da atitude do cara que toma. Dependendo da atitude. A gente pode dar um exemplo, vamos dar um exemplo recente. O próprio Alex, que tem a história que tem com o Cruzeiro. Ele não quis jogar no Atlético. Convidado que foi pelo Alexandre Calil. Eu recebi o telefonema do Alexandre Calil quando o Alex estava no Fenerbahçe. O Maluf era o diretor de futebol e como o Alex adora tomar café, né? Alex é doido com café. Eles falaram, a gente faz uma cafeteria pra você aqui no Atlético. Ele não quis vir.
Dentro da opinião. O Alex tem portas abertas no Cruzeiro, no Coritiba, no Palmeiras, onde ele passou. Por quê? É o tipo de condição. Nem tô falando que o Dudu e trabalhou no São Paulo aí, recentemente. Trabalhou no São Paulo, no Sub-20 do São Paulo, foi vice-campeão da Copa São Paulo de futebol júnior. Eu tô dando exemplos, situações que podem ocorrer. Se é certo, se é errado, é da cabeça de cada um e quem carrega é que arque com as consequências. O que eu estou dizendo cada um tem uma forma de encarar essa história. Então, assim, e mais, vou ser muito sincera aqui, do que a gente conhece e tudo mais. E queria até que você me respondesse aí pelo youtube.com/otempo, youtube.com/robotempoesportes, e fica a pergunta pro Vini e pro Lélio também. O Atlético teria colocado essa silhueta da comemoração do Dudu nesse gol que você tá até acompanhando aí, né? Que foi o gol que decretou o rebaixamento do Cruzeiro, se o Dudu não soubesse? Não, certamente é com a consciência da assessoria dele, do staff dele. Não tem como. É disso que a gente está dizendo. Então, assim, o jogador está super consciente do que foi feito, da forma como foi feita, da história como foi feita. E mais uma vez, repito, não estou fazendo juízo de valor. Estou dizendo que cada um tem a sua forma de levar a sua carreira, né? O seu jeito de ser e tudo mais. E concordo com o Lélio e Vini, queria que você falasse sobre isso, que a gente, ou o jogador, né, ou a forma como o jogador fala as situações, e eu tô acompanhando aqui, tá, gente? Vocês respondendo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os dois lados. Hoje, quando você olha na questão do Dudu, você vê a contratação do Dudu, foi um jogador que o Cuca quis, né? Foi um jogador que o Cuca disse, eu quero ele, bateu o pé. Desde o início a gente já sabia, né? Desde o início a gente já tinha essa noção do Dudu, quando, né, começou a história dele lá no Cruzeiro e tudo mais, de que era uma posição que o treinador do Atlético tinha, e vários outros poderiam ter. Eu cheguei a conversar com o Luiz Felipe Scolari, que agora faz essa função lá de diretor, meio CEO do Grêmio, e o Grêmio não tinha dinheiro para entrar nessa briga pelo Dudu. Quando a gente começou, quando o Cuca bateu o pé e quis o Dudu e tudo mais, a gente já sabia qual era o caminho do Dudu, certo? Sim. A escolha foi do Dudu, sim, ok? Ele atravessou a lagoa, como se dizia antes, agora não tem mais lagoa para atravessar, né? Efetivamente. Mas, assim, o primeiro pensamento do Dudu nunca foi outro lugar a não ser o Atlético. Sim, foi a primeira opção e a opção que ele logo escolheu. Agora, Odmar, são atitudes, né, que cada um toma que vão repercutir, vão ter consequências aí para sua carreira. Eu lembro, por exemplo, do Guilherme, histórico artilheiro do Atlético da década de 90, que manchou um pouco a sua história, e muitos atleticanos não têm o Guilherme como ídolo, pelo que ele fez com a camisa do Cruzeiro, não pelo fato de ter jogado no Cruzeiro, mas de ter comemorado, provocando num clássico, a organizada ali do Atlético. Então, ali gerou uma consequência para ele, de ter perdido o respeito de parte da torcida atleticana. Agora, o Dudu, ele topou esse risco, né, de ir para o maior rival, de uma forma direta. É um jogador que saiu de uma forma muito negativa do Cruzeiro. E eu acho que o Atlético trabalhou bem nas redes sociais, porque muitos torcedores do Galo estavam contra essa contratação. Agora, muitos que estavam contra já começam a se animar justamente pela rivalidade, pela brincadeira, que eu acho que faz parte. É claro que o torcedor sente, o cruzeirense fica na bronca, mas está dentro do futebol, da zoeira, da brincadeira, da rivalidade. Eu espero que não extrapole isso, né? Que o Dudu ele tenha paz aqui em Belo Horizonte para poder trabalhar. Ele vai ter que arcar com as consequências, mas eu acho que faz parte do jogo. Faz parte do jogo, Lélio? Faz. Esse Barcelona também, hein? 2-2, tá perdendo de 2-0, empatou. Olha, isso pra mim também faz parte do futebol. A zoeira tá aí, sempre. Sabe? Então, igual tem o dia do 6-1, que o Cruzeiro geralmente sempre tem uma zoeira, a torcida também zoa. É isso aí. Se isso acabar no futebol, já tá um pouco chato. Aí a gente não vai suportar mais trabalhar com futebol. No dia que você não puder zoar,
E aí a gente não zoa, não faz nada, mas na rua os caras estão se matando, aí é pra fechar a feira, né? A gente só... Sabe? Exatamente. Porque a zoeira, ela acontece. Olha só, por exemplo, teve toda a polêmica com o Dudu e o Lianco no clássico. Aí o Dudu falou aí na entrevista que foi sem querer, foi sem querer. Acreditar nele, né? Sabe? Então, vai fazer o quê? E é isso aí. E os próprios jogadores, você sabe, Dimar, camarada tem amigo no outro clube, os caras têm uma amizade, enfim, as famílias se encontram e o bobo fica querendo atirar no outro no meio da rua. Esse é o bobo. Exatamente, o que não pode é extrapolar. Não pode o desrespeito, o que não pode é a gente levar para uma vida, né, normal, porque as situações, né, quando elas envolvem o futebol e aí ultrapassam a história e vão para a violência, deixa de ser futebol. Deixa de ser aquilo que é o cotidiano. Então a gente espera que o Dudu tenha tranquilidade de trabalho no Cruzeiro. Agora no Atlético, né? Ainda vai ser difícil acostumar com o time, mas vai. A troca foi muito rápida. A troca foi muito rápida. A gente ainda vai se acostumar com isso. Mas vamos, hoje, né? O Dudu deu uma entrevista à Itatiaia, ao Henrique André, e ele deu algumas explicações que eu disse aqui até que o Dudu deveria dar essas explicações, né? Porque a gente não tinha ouvido ainda o lado do Dudu da história, né? Você ouviu o Cruzeiro, ouviu mais ou menos também, né? Porque o Cruzeiro também não falou nada da história. Tudo veio muito de apuração, né? Pouco concreto, né? O Cruzeiro trabalhou muito mais por nota oficial do que por entrevista. E a gente tirou alguns pontos dessa entrevista dada à Itatiaia para que você possa entender um pouco do lado do Dudu também e tirar você as suas conclusões. A primeira, ele está falando de uma história que circulou muito, né? Que foi o caso dele, que ele teria pedido a demissão do Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro. E aí o Dudu respondeu, então, é uma grande mentira. Tenho grandes relações com grandes treinadores que fui treinado. Depois que surgiram estas mentiras, os próprios treinadores me ligaram, me dando apoio e carinho. Ou seja, o Dudu explicando aí que ele não pediu a demissão do Leonardo Jardim, ele não estava, né, se encaixando no time, foi para reserva, aquela história toda. E ele está explicando aí que ele realmente não pediu a demissão do Leonardo Jardim, até porque, gente, vou ser muito sincero, se ele falasse com o Pietro sobre isso, o bicho ia pegar, né? Por simples fato, o Pedro falou aqui, foi muito claro com a gente, a relação dele com o Leonardo Jardim, que o Leonardo Jardim estava assumindo o Cruzeiro de uma forma efetiva no que diz respeito ao futebol e que a decisão era do Leonardo Jardim. Então não acredito que nem o Dudu e nem um outro apareceu por lá para falar sobre isso. Mas que surgiu essa informação aí, surgiu. Alguém falou aí e soltou para a pessoa que publicou, no caso, se eu não me engano, foi a Joana de Assis, né? Não me lembro. Mas de qualquer maneira, foi bom ele ter falado sobre isso aí, porque todo mundo imaginava que ele, de fato, havia pedido a cabeça do Leonardo Jardim. Esse foi o grande assunto da semana passada. Até porque isso justificaria assim, um afastamento, né? E não a entrevista que ele deu, que eu acho que não tinha motivo suficiente para um afastamento. E até o próprio Jardim falou. Não foi por causa da entrevista, é de outra coisa interna. Outra coisa que o Dudu falou é que ele ficou meio com o apelido de reclamão, porque entre as coisas que saíram, né, e se foi falado, era que ele reclamava de tudo, da questão logística mesmo, né, do Cruzeiro. E aí ele respondeu, tá aí a resposta dele: eu nunca saí falando nada de errado que tinha na Toca. Pelo contrário, é um excelente lugar, tomava café, almoçava tranquilo e tinha um quarto top. Não tenho nada a reclamar do Cruzeiro. Que bom, né? Quer dizer que o café é legal, o almoço também, tranquilo, né? E o quarto também é top. Mas bom demais. Hein? Lugarzinho bom, hein? A Toca é legal nesse ponto aí. Então, assim, ele não reclamou. Mas surgiu isso, né? Também? Surgiu esse burburinho que ele estava reclamando das tudo, acomodações, de logística. Surgiu esse burburinho e ele desmentiu. Segundo ele, estava satisfeito com tudo isso.
E agora ele também respondeu sobre a reserva, né? Se teria sido isso o motivo. O Lélio até falou que o Jardim já disse que não foi a reserva, mas ele falou sobre isso aí. Naquele jogo contra o Palestino, ô joguinho, hein? Esse jogo arrumou uma confusão. Eu posso ter errado em dar aquela entrevista, né? Que foi após uma derrota, ou seja, ele está querendo dizer assim, estava todo mundo com a cabeça quente e tudo mais. Mas junta tudo, né? Eu estava chateado, estava no banco de reservas. Então, é a entrevista que ele fala que ele estava chateado com a reserva, o que, na minha opinião, assim, o cara falar que ele está chateado com a reserva, ok, né? Mas é sempre com respeito ao treinador, aos companheiros, né? A quem está no teu lugar. Eu particularmente, se eu fosse treinador também, eu não gostaria de ter um atleta conformado com o banco de reservas. Mas eu gostaria bastante que ele demonstrasse isso nos treinamentos também, né? Fala que tô trabalhando sério para recuperar minha posição. Eu acho que era isso que a gente imaginava que ele deveria ter feito, né? Era isso. Treinar. E voltando a dizer o seguinte, para nenhum de nós aqui nesse programa, o Daniel Seabra não está aqui, mas a gente pode falar por ele, a gente nem achava que ele estava tão mal assim para deixar o time, né? Com certeza não. Não foi, da nossa parte aqui, não foi isso. O que a gente achava, inclusive, aqui nos debates, é que ele era o menor dos problemas do Cruzeiro. Com certeza. O Cruzeiro ele tinha um problema tático, isso aí, ou seja, passa pela mão do treinador, que gostaria de implantar um estilo... Foi um desencontro igual do Fernando Diniz, mas ao contrário do Diniz, o treinador tomou as providências. Sim. Então para ele falou, para mim Matheus Pereira, Gabriel Barbosa e Dudu, os três não jogam juntos. Porque o time perde intensidade, não tem uma boa recomposição. E ele tratou de fazer isso e teve carta branca para fazer. Carta branca. Né? Então, isso aí que foi o mais importante. Então, foi uma decisão do treinador de achar que com o Dudu jogando aberto, o Cruzeiro não teria uma boa recomposição. Tanto que entrou o jogador que ele pediu. Até aqui o único, que é o Wanderson. Exato. E o Gabriel Barbosa, ele falou, é um finalizador e tal, beleza, mas eu tenho o Caio Jorge que corre muito mais do que ele. E você pega os gols do Cruzeiro hoje, eles são na velocidade da flecha lançada, que no caso... Na arrancada. É o Caio Jorge. É o Caio Jorge que até falou sobre isso. Daqui a pouquinho, você que está aí do Cruzeiro, a gente vai trazer também o que o Leonardo Jardim já pediu para a SAF que ele quer de reforço aí para a janela de transferência. Daqui a pouquinho você vai saber. Aí o Dudu, nessa entrevista à Itatiaia, ao Henrique André, ele falou que ele pediu demissão por causa do ambiente que ele estava enfrentando. Não me senti à vontade de permanecer num lugar onde o ambiente não era o mesmo da minha chegada. Ou seja, ele chegou de um jeito, aliás, com uma festa, né, que nós transmitimos, nós mostramos aqui e tudo mais, chegou envolvido em muita festa, né, em muito, né, vai ser isso e tal. E aí, só que ele deixou de ter esse ambiente. Isso aí, pra mim, não ficou muito claro, né, se foi um ambiente de... Você é maravilhoso, ou se foi um ambiente assim de, né, as coisas começaram a ter picuinha. Ele chegou com status, né, de craque, de um dos protagonistas do time e saiu como um reserva, né? Então, assim, a situação dele interna mudou muito. Você entendeu assim? Eu também. Não, mas também pode ser alguma outra coisa. Quando você fala de ambiente, assim... É muito vazio, né? Porque... Detalhou, né, Lélio? Assim, ficou realmente no ar ainda essa situação. Tanta coisa pode ser, assim, ele pode não se dar bem com 3, 4 pessoas, é isso? Ou então, a partir da chegada do técnico Leonardo Jardim que ele acha que pesou o ambiente, mas a gente falou aqui, no jogo em que ele estava na reserva, o primeiro, que ele entrou e o Gabriel Barbosa sequer entrou. Foi contra o São Paulo. Quando o Leonardo Jardim chama o Dudu para entrar, e nem olhar na cara dele, olhou para receber as instruções. Ficou de cabeça baixa ouvindo e não olhava no rosto dele. Então, ali, agora aí, com sinceridade, acho que seria melhor
o Dudu abriu o jogo, ó, eu não me dei bem, não fui com a cara dele, ele não foi com a minha cara, e pronto, acabou. Que pode acontecer, pode acontecer, gente, normal, não é assim, também, extra classe. Acho que ficaria até melhor, né? Ser mais claro e mais direto. E aí também ele falou sobre a questão de que ele não é mercenário. Aí o Dudu, essa é a última fala que a gente separou do Dudu para encerrar a história dele no Cruzeiro. Se eu fosse mercenário, eu ficaria lá treinando, recebendo o meu salário. Respeitei a camisa e isso é o que importa, é o que deixa a minha consciência tranquila. Tenho um grande respeito pelo clube. O que ele quis dizer é o seguinte, ele tinha contrato até o final de 2027, uma multa contratual enorme, um salário enorme, e ele poderia ter ficado lá, né? Ok, tô aqui, esperando, vai, né? Até o dia que trocar um treinador, que eu conseguir voltar a ser titular e tal, mas que ele achou que não era isso que ele queria. A gente até chegou a falar sobre isso aqui, que mesmo, né, ele já sendo um jogador extremamente experiente, é muito ruim, né, você segurar e falar assim, pô, eu vou acabar com a minha carreira aqui nesse sentido, eu vou bater o pé numa multa dessa, vou ficar aqui pro resto da vida olhando pra minha carreira indo embora, tudo que eu fiz no Palmeiras, tudo que eu fiz na minha carreira, e vai acabar desse jeito. E aí ele tomou então a decisão de deixar o Cruzeiro, e acho que ali essa aí ficou bem explicada, né? Ficou, com certeza. E aquilo também, né? Ele foi, voltou e falou, não vou ficar mesmo não, e é porque o Cruzeiro até, como a gente explicou semana passada, e teve um especialista no caso, o Andrei Kampf, em direito esportivo, ele falou que nesse momento você tem que usar com sabedoria as palavras. E o Cruzeiro falou que ele foi do treinamento, foi dispensado do treino, o negócio assim, liberado. Né? Liberado do treinamento. Afastado, né? Não usar afastado. Não usar afastado. E liberado. quando ele voltou, ele ali não foi usada a palavra reintegrado. Então, aí beleza, ele voltou, treinou um dia e decidiu sair. Pronto. Mas realmente seria muito cômodo para ele ficar no Cruzeiro até 2027 ganhando lá o altíssimo salário dele. E nessa entrevista ele até falou assim que financeiramente ele tá bem resolvido. Assim, para ele não faz tanta diferença mais financeiramente ficar ganhando ali mais 2 anos de salário. Para mim faria total diferença, mas pro Dudu não. Só um mês, já quebrava tava bom demais. Então acho que isso mostra muito da ambição do jogador. Por isso que eu acho que vale a aposta do Atlético, por isso que eu acho que é uma contratação que vale o risco, porque já disse isso aqui, jogador bom, quando tá mordido, ainda mais diante do seu maior rival, pode ser que dê certo. Então eu não acho que o Dudu tá descartado, tá acabado pro futebol. Tecnicamente ele pode entregar. Não acho que ele é mais aquele pontinha que vai ter muita intensidade. Mas o Cuca disse ontem, tá, Dimara? Ele disse ontem que inclusive pode utilizar o Dudu pelo lado direito, esquerdo ou até como um 10, como um jogador mais centralizado. Então, é um jogador que tecnicamente agrega. É o tal do polivalente que ele gosta. Precisa ver agora a cabeça. E pelo visto o Dudu tá com muita ambição e muita vontade de dar a volta por cima.